Você acredita no poder da oração? Você tem algum exemplo na sua vida de que Deus fez algo extraordinário em resposta à oração? Você já leu sobre esse assunto e já tomou conhecimento dos milagres que Deus fez na história em resposta à oração? Tiago, irmão de Jesus, escreveu a sua carta e dizem os estudiosos que ele era um homem de oração, seus joelhos eram calejados de tanto orar de joelhos. Lá no capítulo 5, verso 16 da sua carta, ele diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E ele está falando disso no contexto do profeta Elias, que foi um homem de oração. Ele orou para não chover, e durante 3 anos e meio não caiu uma gota d'água em Israel, para trazer a disciplina de Deus a uma nação que havia abandonado a Deus para se curvar diante de Baal, o chamado padroeiro da prosperidade. Elias orou, e diz a Bíblia que o filho da viúva de Sarepta ressuscitou. É a primeira ressurreição registrada na história. Elias orou, e o fogo de Deus caiu no Monte Carmelo, revelando à nação apóstata que só o Senhor é Deus. Elias orou, e as chuvas torrenciais vieram, depois que Baal foi retirado do caminho. Então, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando eu vou para a Escritura, eu vejo o poder da oração, não da oração em si, porque o poder não está na oração, o poder está no Deus que responde à oração. Mas eu encontro, por exemplo, a cidade de Sodoma sendo sentenciada a ser consumida pelo fogo do juízo divino. E Abraão se põe na brecha da oração. E diz a Bíblia que Deus se lembrou da oração de Abraão e salvou Ló e as suas filhas, em resposta à oração de Abraão. Você vai encontrar Moisés orando e os milagres de Deus ocorrendo naquela jornada de 40 anos do povo pelo deserto. O mar se abre, água brota da rocha, coluna de fogo, coluna de nuvem, inimigos desbaratados, Deus fazendo coisas estupendas. Chegou um momento em que a ira de Deus se acendeu contra o povo e Deus havia tomado a decisão de destruir aquele povo. Começou uma nova geração por meio de Moisés, e Moisés se pôs na brecha e Deus salvou a nação em resposta à oração de Moisés. Você vai encontrar um Josué orando e Deus parando o sol em resposta à oração dele. Você vai encontrar um profeta Isaías orando e Deus retrocedendo 10 graus na sombra no relógio de Acás. Você vai encontrar homens de Deus orando e Deus fazendo milagres. Milagres, como aconteceu no ministério de Samuel. Vitórias militares expressivas em resposta à oração. Você vai encontrar Davi orando e Deus fazendo coisas tão grandes, tão estupendas, tão extraordinárias. Você vai encontrar o rei Josafá orando
e Deus instruindo a nação, e uma coalizão de inimigos prontos a atacar Jerusalém, eles são desbaratados. Eles se engalfinham entre eles, se autodestroem. Resposta à oração. Você vai encontrar o rei Ezequias orando, Jerusalém sitiada por um poderoso exército, o exército assírio, que tomara as 10 tribos do norte, Israel, e afrontosamente dizendo para o rei: pode se render, porque Deus não vai livrar você da minha mão. E ele ora. E Deus escala um anjo e mata 185 mil soldados assírios ao redor de Jerusalém, em resposta à oração. Quando você ora, o céu se move, o inferno treme e milagres acontecem na terra. Quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. Deus age, e age por meio da oração. Deus poderia agir sem oração, claro, Ele é soberano, Ele pode tudo quanto Ele quer, mas aprove a Ele agir em resposta à oração. Por isso, a Bíblia diz: nada tendes, porque nada pedis. Pedi e dar-se-vos-á. Batei, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. Jesus nos ensinou a orar sem esmorecer. Ele foi um homem de oração. Ele orou no seu batismo, ele orou no Monte da Tentação, ele orou para escolher os seus discípulos, ele orou no Monte da Transfiguração, ele orou por Pedro, para que Pedro não caísse nas malhas de Satanás. Ele orou com lágrimas e suor de sangue no Getsemane. Ele orou na cruz. Ele está orando hoje por nós, à destra de Deus Pai, como nosso grande sumo sacerdote. Seus discípulos viram-no orando e pediram: ensina-nos a orar. Como João ensinava os seus discípulos, eles não pediram: ensina-nos a pregar, ensina-nos a fazer milagres, mas ensina-nos a orar. Deus responde a oração. Deus age por meio da oração. Os apóstolos aprenderam a orar com Jesus. E você vai perceber que o avivamento ou o derramamento do Espírito Santo veio em resposta à oração. Lá em Atos 1,14, todos estavam unânimes, perseverando em oração. E então, Atos capítulo 2, versículo 3, diz que quando eles estavam assentados, orando, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Pedro e João vão ao templo para orar. E um milagre acontece. O paralítico anda. A igreja ora. E os sinais de Deus vão acontecendo. Lá em Atos, somos informados que, diante da perseguição dos judeus, da ameaça contra eles, a igreja ora, a casa treme, e eles são revestidos com poder e pregam com intrepidez a palavra de Deus. Então os apóstolos oram, os diáconos oram, os presbíteros oram, a igreja ora, a igreja avança de joelhos. Não há poder sem oração, e não há cristianismo sem poder. A primeira evidência de que Saulo de Tarso estava convertido foi que ele estava orando. A igreja precisa orar. A igreja necessita orar. Não há igreja verdadeira sem oração. Então, eu
quero aqui encorajar você a ser alguém que conheça a intimidade de Deus. Na minha vida eu já tenho tido exemplos tão lindos de oração. Resposta de Deus à oração. E eu vou lhe compartilhar 2 experiências pessoais para encorajar o seu coração. Eu estava nos Estados Unidos no ano 2000, com a minha família, fazendo um curso de doutorado em ministério, e os recursos que eu tinha na época eram insuficientes para fazer face às despesas que eu tinha. Pagar seminário, pagar aluguel, pagar escola para os filhos, comprar comida para casa, as despesas naturais de uma família. E o déficit que eu tinha era cerca de $1.500 por mês, porque o seminário não era barato, aluguel, escola de inglês. E eu tinha levado todas as minhas reservas pessoais. De comprar um carro velho, porque onde eu morava não tinha transporte público, o carro quebrou, não tinha dinheiro para consertar, não tinha mais dinheiro para pagar seminário, as minhas reservas duraram apenas 5 meses. E eu tomei uma decisão, chamei minha esposa, e nós fomos buscar Deus em oração. E nós nos ajoelhamos e dissemos: Deus, nós temos 2 opções, ou voltamos para casa envergonhados, ou o Senhor faz um milagre na nossa vida, porque o Senhor tem poder de fazer, de abrir uma porta para nós. Naquele mesmo dia o telefone tocou. E eu recebi um convite para pregar na Pensilvânia, a mais de 1.500 quilômetros de onde eu morava. Eu fui para aquela conferência sem dinheiro, de um cafezinho no bolso. E ali Deus começa a fazer um grande milagre na minha vida. Porque quem dirigia a programação disse: meus irmãos, o Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não precisa nem ser um profeta para falar uma coisa dessa. O certo é que eu saí daquele encontro com mais de $5.500 de oferta. Um pastor me procurou na saída, falei: eu vou lhe mandar $300 por mês até você terminar o seu curso. E eu voltei para casa chorando. Tirei o carro da oficina, paguei seminário, paguei aluguel, fiz compra para casa, ainda sobrou um troco ainda. Na semana seguinte, um outro convite para pregar em New Hampshire, a mais de 2.500 quilômetros de onde eu morava. Estou pregando meu último sermão, quando um presbítero vem por trás de mim e bota um bilhete dentro da minha Bíblia. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração. Eu vou lhe mandar $600 por mês até você terminar o seu curso. Me deram uma oferta de $2.500. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar, em 10 estados diferentes. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Eu que trabalhava com minha esposa, limpando a escola dos nossos filhos, 4 horas da manhã, para ganhar um desconto de apenas $200. Não precisamos mais trabalhar. E Deus nos disse: você vai dedicar todo esse tempo aos seus estudos. A partir de então, nunca nos faltou absolutamente nada. Deus supriu em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. O que me impressionou por demais é que no dia que eu fui ao banco fechar a conta para vir embora para o Brasil, para minha surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição. Quando a sua despensa fica vazia, o meu celeiro continua cheio. Quando a sua fonte seca, o meu manancial continua jorrando. Você precisa me conhecer como provedor e depender mais do provedor do que da provisão. Deus responde oração. Mas me permita uma segunda experiência que marcou muito a minha vida. Era o ano de 2009. A Igreja Presbiteriana se preparava para celebrar os seus 150 anos no Rio de Janeiro, uma grande concentração com mais de 60 mil pessoas na praça.
Eu fui convidado naquela ocasião para ser o pregador. 10 dias antes, entretanto, eu enfrentei um problema sério de saúde em virtude de uma alergia que eu não conhecia, comecei a conhecer naquele tempo, de uma alergia severa com mofo. E eu fiquei afônico, completamente afônico, sem falar nada, por mais de 10 dias, com intenso tratamento, com várias orientações médicas. Chega o dia da véspera do evento, que seria no Rio de Janeiro, eu morando em Vitória, a minha esposa liga para o reverendo Guilhermino Cunha, que coordenava aquela programação, e diz: olha, o Hernandes não tem condições de ir, ele não está falando absolutamente nada. Ele respondeu: traga o seu marido, venha para cá. E fomos, então, me hospedei no hotel do lado da igreja, da Catedral do Rio, e eu não falava nada, absolutamente nada. No dia do evento, amanheceu o dia, as caravanas chegando para conhecer a igreja do Rio, e eu falei com a minha esposa: eu vou descer, quem sabe eu consigo conversar com as pessoas. Eu desci, não conseguia conversar com a pessoa do meu lado. E eu subi para o quarto chorando, falei: meu Deus, não tem mesmo nenhuma chance de eu pregar hoje aqui. Mas, na hora certa, botei meu terno, pegamos um táxi, fomos lá para a Praça da Apoteose, mais de 60 mil pessoas, uma multidão. E eu me lembro que o reverendo Roberto Brasileiro estava já na plataforma, e eu cheguei no ouvido dele e balbuciei: reverendo, eu não tenho condições de pregar, eu não consigo ler o texto, eu não tenho voz, eu estou afônico. E ele disse assim para mim: você vai pregar. E naquele momento, ele se ajoelhou ali na plataforma e orou a Deus, para Deus restaurar a minha voz. Na hora que anunciaram o meu nome como pregador, eu me levantei da cadeira num ato de fé, peguei o microfone e a minha voz voltou naquele momento. E eu preguei 40 minutos, como se a minha voz não tivesse tido nenhum problema até então. Deus fez um grande milagre na minha vida, naquele dia, em resposta à oração. Tudo quanto Deus pode fazer, Deus faz em resposta à oração. Ele pode tudo quanto Ele quer. Certa feita, um homem tomado de lepra, no estado avançado da doença, com o corpo completamente tomado e sovado e vergastado pela doença, com as cartilagens carcomidas, com o seu corpo devastado pela lepra. Chega-se diante de Jesus, se prostra, o adora e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E diz a Bíblia que, em resposta à oração deste homem, Jesus, profundamente compadecido dele, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. E imediatamente o homem ficou limpo. Deus pode fazer milagres, e faz, em resposta à oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Que Deus lhe dê essas experiências maravilhosas de resposta ao seu clamor. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Cos'è questo amore che sento? È così strano che non ci credo. Cammino avanti e indietro, dal nulla sei entrata nel petto mio. Ogni passo mi porta a te, ogni sguardo mi brucia dentro. Sei un sogno che non va via e io non so più che fare. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore, scappiamo via insieme a questo amore. Corri, corri, che scappa l'amore mio.
cos'è questo fuoco che brucia? Da tempo guardo dentro me stesso. Se questo è amore sincero, allora vieni più vicino a me. Ogni silenzio parla di noi, ogni notte ti sogno ancora, ma se davvero sei tu, non restare solo un pensiero. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore, scappiamo via insieme a questo amore. Corri, corri che scappa l'amore mio, stringilo, tienilo, che vola via se non lo sai. E se domani non ci vediamo, porta con te quello che siamo nel mio cuore. Hai già un posto, non lasciarlo mai più vuoto. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore, scappiamo via insieme a questo amore. Corri amore che il tempo ci guarda, fermati adesso o l'amore ci scappa.